Quero convidar você a ficar de pé e começarmos o nosso culto louvando a Deus com algumas canções. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre. De adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre, para sempre. Te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso.
Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, Só por Ele eu viverei. eu olho Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Podeis assentar. Vamos pegar o auxílio litúrgico, fazer uma leitura conjunta do texto que está
aí indicado. A igreja lê a parte em negrito. Texto que está em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, está impresso no auxílio leitor. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos entoar agora o hino 232, Vila de Belém. Oremos. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nosso eterno louvor ao Ti, Senhor, porque podemos estar aqui nesse segundo domingo de Advento, prestando a Ti, Senhor, louvor e adoração.
Aceita, Senhor, nossas vidas como penhor daquilo que o Senhor faz, tudo faz para conosco, Pai. E assim também que hoje possamos contemplar o louvor dos pequeninos, Pai, que nos encanta o coração, mas que acima de tudo seja um louvor que possa encantar o seu coração, Senhor. Por isso estamos aqui em espírito de adoração, e aceita-nos como nós somos, Pai, falhos, pequenos, finitos, mas acima de tudo, Senhor, com vontade plena de louvar e engrandecer o Teu santo nome. Peço, Senhor, que o Senhor esteja dirigindo cada parte desse culto, que cada oração, cada louvor, cada hino aqui entoado seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que peço e agradeço, Pai, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Está muito bonito aqui na frente, viu? Dani, está de parabéns. E nós vamos, sem mais delongas, passar a direção do culto para o coral infantil, para a maestrina Daniela, que vai conduzir esta pequena cantata em louvor a Deus, comemorando assim este segundo culto do Advento.
Anjos do céu.
essa é a última música que a gente vai cantar agora. E ela tem uma mensagem muito especial de Natal. Inclusive, a melodia dela é daquelas que grudam assim, sabe? Mas eu espero que seja por um bom motivo, que seja uma mensagem de Natal que fique no coração de cada um. E foi a preferida das crianças. E elas gostam muito de cantar essa música. E eu espero que ela fique grudada no coração de vocês também. A gente quer agradecer a Daniela, né, e toda a equipe que ajudou a ensaiar essas crianças, e a gente louva muito a Deus porque a música ela é poderosa, realmente fica marcada, e as crianças jamais vão esquecer essa história tão linda que é a história de Natal. E então agora a gente vai sair para o culto infantil. Vou pedir tá, então vai orar. Que pressa, Luciana. Calma. Primeiro, eu quero agradecer a Luciana, a Daniela e toda a equipe por essa belíssima apresentação. Dizer que o nosso Natal vai ser diferente graças a vocês. Segundo, eu tenho uma frase que se usa aí com mote político, não vamos dispersar, né? Então eu quero fazer um desafio. Domingo que vem, de manhã, vocês cantarem no culto aqui conosco. Porque a cantata do coral vai ser à noite
E aí vocês cantam de manhã aqui no culto. Talvez não precisa ser a cantata inteira, pelo menos umas 3 canções. Fica o desafio aqui. Nós vamos convidar todas as crianças que estão no auditório para virem até a frente. Vocês vão ficar aí, nós vamos orar para dispensá-los e já vamos seguir em frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida das crianças. Porque um menino nos nasceu, nós temos esperança. E esse menino pode ser visto também no coração de cada infante que tem Jesus no coração. Abençoe esse ministério que não é apenas da música, é da evangelização, é da proclamação do teu reino aos pequeninos. Obrigado por toda a equipe que trabalhou, dedicou-se, especialmente a Daniela, que produziu, dirigiu, mas acompanhado de tanta gente. Abençoa o culto infantil que segue, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão saindo, também as do auditório com a tia Lu. O reverendo Wesley tem a palavra. Deixa ele falar depois. Não, só... No livro do profeta Isaías, capítulo 11, vamos ouvir a leitura dos versos 1 até 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes o renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade o favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. A vinda do Messias foi profetizada 700 anos antes de acontecer. Estava nos planos de Deus vir até este lugar que nós vivemos, para que viver, ensinar, ministrar e se sacrificar por todos nós, dando a sua vida na cruz. Nós estamos comemorando a chegada do Natal. Natal que significa bondade, que significa disposição de servir e de dar. Neste momento, os nossos irmãos diáconos, enquanto nós cantamos o hino de número 232, farão o recolhimento das ofertas, dízimos. 241. Recolhimento de ofertas, dízimos e compromissos.
Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque a tua bondade atinge a vida de todos nós e nos mantém debaixo do teu grande amor. Nós estamos alegres porque podemos cantar, celebrar, ouvir o canto das crianças e o canto dos anjos que anuncia a vinda do Senhor Jesus. Ele já veio, Ele esteve conosco, Ele nos amou, Ele por nós morreu. E nós queremos retribuir com o pouco que nós temos, para retribuir a este grande amor com que tu nos amaste. Nós te agradecemos o teu amor, o teu maravilhoso amor em nossa vida, na vida de toda a humanidade. Abençoa-nos aqui, quando estamos te louvando, para que este culto seja aceito por ti e também promova o nosso crescimento espiritual. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite, amada igreja. Nós podemos passar em branco. Gostaria de saudar aqueles que nos visitam nessa noite. Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Alegria ter gente visitando a gente nessa noite. Se você puder, eu queria pedir a gentileza, ao final do nosso culto, você tem lá na saída algumas fichas que se você quiser um pedido de oração, uma forma da igreja manter contato com você, você poderia fazer a gentileza ao final do culto e preencher essas fichas, uma forma da gente ter contato. Mas são todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós vamos ler uma expressão do capítulo 3, finalzinho ali, dos versículos 21 até o versículo 22, depois nós vamos dar um salto até o final do capítulo 23, vamos começar no capítulo 24. Lucas 3, de 21 a 22, e depois Lucas 4, nós vamos ler de 1 a 15. Eu quero falar com você nessa noite sobre o dia a dia, na vida de um crente aqui, todo aquele que acredita no Senhor, todo aquele que crê que a palavra de Deus é palavra de vida para nós, que crê que o Senhor Jesus é autor da nossa vida. O que isso significa de fato no dia a dia? O texto de Lucas diz assim, versículos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele, levando-se, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou
para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Senhor, esta é a sua palavra. Ela vai além de ser somente um livro, ela é palavra viva para nós nessa noite. Nós queremos pedir a tua misericórdia sobre nós, fala conosco, em nome e para a glória de Jesus, porque nós queremos ouvir a sua voz. Amém. O dia a dia na vida de um crente. Batismo e ceia do Senhor, a gente sabe que são os dois sacramentos instituídos por Jesus, para serem observados por nós, a sua igreja. E a ceia, ela foi instituída quando, na última participação do Senhor Jesus na Páscoa, em Mateus capítulo 26, a gente tem um relato também nos outros evangelhos, e o batismo está incluído na grande comissão mencionada em Mateus 28, 18 a 20, quem crer e for batizado entrará no reino do céu. Na nossa concepção reformada, só para constar, os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça. Está escrito raça aí, mas é graça. Imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios, e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo, segundo a palavra. Eu queria rapidamente enfatizar aqui, para ficar bem claro para nós, a questão do batismo. Porque apesar de haver algumas controvérsias, inclusive dentro do próprio cristianismo, acerca de como batizar, né, como o batismo é ministrado, é preciso a gente entender o que não é o batismo. Batismo não é um atestado de salvação. Não é necessariamente o sinal visível de um cristão autêntico. Não é uma carteirinha que a gente ganha. Não se trata de um rito somente de admissão pública e visível na igreja. Há diversos textos no Antigo e no Novo Testamento que atestam para nós que teve gente que passou pela circuncisão, gente que foi batizado, mas que nunca experimentou do verdadeiro regenerar do Espírito Santo. Então, batismo não é nenhum atestado de salvação. Também batismo não é um meio de salvação. O batismo não tem poder divino inerente, ou seja, em si mesmo ele não pode regenerar ninguém. Não é o ato do batismo que opera nova vida no crente. Antes ele pressupõe, a fortalece, mas não opera nem garante. O batismo também não é essencial à salvação. Não é. Você fala assim, polêmico falar sobre isso, mas o batismo é um requisito por obediência aos preceitos de Deus. E a nossa obediência a este preceito naturalmente resultará em bênçãos, e o contrário disso também gera um certo empobrecimento na nossa vida espiritual. Entretanto, essa concepção do batismo como essencial para a salvação, ela é contrária, inclusive, ao caráter do Evangelho, que condiciona a salvação em Cristo Jesus como algo operado soberanamente por Deus, única e somente pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que por sua entrega vicária na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar e ressuscitando no terceiro dia, tornou-se justificação e redenção de todos aqueles que são chamados pelo Pai a crer e a entregar suas vidas mediante a ação do Espírito Santo. É isso que salva. O exemplo clássico disso é aquele ladrão na cruz que está relatado lá em Lucas 23. Não teve tempo de ir na igreja, não teve tempo de ser batizado, mas só teve tempo de virar e falar assim, Senhor, eu quero, no último suspiro, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. E Jesus fala, você está perdoado. Então, o que é batismo? Se o batismo não é tudo isso, qual que é o lugar dele? O que ele significa? Batismo é a continuação da circuncisão dos judeus. Os dois sacramentos do Antigo Testamento, eles não foram abolidos. A Páscoa transformou-se em Santa Ceia, que a gente vai participar daqui a pouco, e a circuncisão no batismo. O batismo cristão
visto que não mais havia a necessidade daquele derramamento de sangue, que o Cordeiro foi imolado por nós. Em Colossenses, Paulo, ele nos ajuda a entender isso quando ele diz assim, que nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, nele, em Cristo, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. O argumento de Paulo, então, aqui, é evidente. Nós cristãos, nós também fomos, de certa forma, marcados. Nós carregamos uma marca. Essa circuncisão antiga, que agora é representada no batismo. O batismo também é o selo da graça, é o selo do pacto da graça. É um selo, uma marca visível, já que corresponde à circuncisão do Antigo Testamento. A confirmação daquela aliança que Deus fez com Abraão, e Tiago nos ajuda a ver isso, quando ele diz, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Obras da fé que ele está dizendo. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito. Foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu na Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado de amigo de Deus. Deus estabeleceu um pacto com Abraão, falando, olha, todos que estão debaixo desse pacto devem ser circuncidados. O batismo, então, é esse pacto na nossa vida. Exatamente esse o papel. Por que eu estou falando tanto de batismo? Porque a gente faz do batismo, às vezes, a gente cria em torno do batismo a expectativa de que depois que a gente ganha uma mãozadinha de água na testa, ou para os outros a imersão, ou seja lá como for, a cultura cristã de modo geral, a gente sai dali outra pessoa, como se de repente, sabe, um pedido no McDonald's que você paga e vem um sanduíche, como se fosse assim. Como se fosse algo instantâneo, e não é. E esse texto está aqui para nos mostrar o que, na verdade, o que significa, na realidade, no dia a dia, esse dogma não só do batismo, mas tudo aquilo que a gente diz que crê por obra de Deus. O que isso significa? Se eu perguntasse para você o que significa de fato tudo isso que eu falei no dia a dia do crente, eu quero deixar claro que o batismo, bem como todas as obras que a igreja pratica, são decorrentes da graça que se manifesta por obra do Espírito Santo. Ou seja, o crente só se torna crente por obra do Espírito Santo. Ou resumindo mais ainda, fé é dom de Deus. É dom de Deus. Mas o texto que a gente leu é interessante, porque ele fala de 3 momentos, ele começa com o batismo, mas ele fala do Espírito Santo em 3 momentos na vida de Jesus. Primeiro diz que todo mundo estava sendo batizado e Jesus também foi batizado. E no ato do batismo ouviu-se uma voz dizendo, esse é meu filho em quem me comprazo. E aí eu pulei propositalmente para encurtar o tempo da nossa leitura. Imediatamente Lucas emenda, mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo, a genealogia de Jesus Cristo. E Lucas traz um outro olhar para a genealogia de Jesus, que Mateus traz a outra genealogia. Só que na genealogia, naquela lista que marca os parentes, os descendentes, aliás, né, de onde Jesus veio, ascendentes, obrigado, reverendo, de Jesus, Mateus, ele tem a intenção de mostrar que Jesus é descendente de Abraão. Mas Lucas tem a intenção de nos mostrar que ele é a descendência de Adão. E o que ele está querendo mostrar para nós é que aquele que foi batizado era gente como a gente. Aquele de quem se ouviu a voz do céu dizendo, é meu filho em quem me comprazo, é gente, descendente de gente como a gente. E o que atesta então a salvação? Como que a gente pode saber? Aí você está falando assim, pastor, você está colocando uma crise no meu coração aqui, porque eu fui batizado, mas de repente eu passei a não ter tanta certeza da minha salvação. O que significa a salvação na vida de um crente? Rapidamente eu quero pensar com você em algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: salvação não muda a realidade em volta de você. A salvação muda você. Versículos
23 a 38, a gente vê essa genealogia de Jesus que Lucas nos apresenta, e ela ensina muita coisa para a gente. Como eu estava dizendo, a primeira intenção de ter todos esses nomes aqui é mostrar para a gente que ele é gente como a gente. Mostrar que Jesus era filho do homem. Note que ela começa em Jesus e ela vai até Adão. E a palavra Adão, que a gente normalmente coloca no nome, inclusive coloca nome desse, né, filho? Como é que você vai sofrer? Eu vou chamar Adão. Pode ser, é um nome bonito. Mas Adão, na Bíblia, vem do hebraico Adam, que significa humanidade. Então, a intenção aqui é mostrar que ele era gente como a gente. Segundo, porque citando certos personagens que fizeram parte da família de Jesus, Lucas nos lembra de muitos erros e acertos que marcaram as suas histórias. Por exemplo, o próprio Adão, como aquele personagem bíblico. A história de Adão é uma história que não deu certo, mas deu certo. Não deu certo porque não era para ter acontecido aquele pequeno incidente no Jardim do Éden, que foi a desobediência tomando lá um fruto. Mas deu certo porque Deus continuou o seu plano de salvação. Aliás, a partir dali começa um grande plano que vai ser consumado nas palavras do próprio Cristo, tetelestai, o grito que ele dá na cruz, dizendo: está consumado. É uma história que não deu certo, mas deu certo. Como a sua. Quantas histórias na sua vida que não dá nada certo, mas no final dá tudo certo? É vida. Ele traz para a gente o exemplo de Abraão, o incrédulo que se tornou o pai da fé. Curioso. Família de Abraão eram fabricantes de ídolos. Abraão era um sujeito que a sua esposa, ele já tinha uma promessa, a sua esposa não aguentou esperar e falou assim: olha, você não quer ter um filho com a nossa enfim, aqui a nossa ajudante? Abraão deve ter olhado para ela, né? Vamos lá, né? E tem o filho. Credulidade pura. Podia ter falado: que é isso, mulher? Primeiro, moralmente falando, né? No nosso contexto. Segundo, fala: peraí, Deus tem uma promessa, vamos esperar. Mas não creu. A Bíblia diz que ele creu. Ele creu não crendo, como eu e você. A gente crê não crê em muita coisa. A gente coloca aquela... É pela fé. Ou então, assim, numa situação daquelas de enfermidade, a gente pega e fala assim: agora, só Jesus. Significa, não tem mais nenhuma esperança. A gente não crê crendo. É a história de Abraão. Ou de Davi, que também está aqui nessa genealogia. Depois você vê, dentre esses nomes complicados, tem esses nomes que eu estou citando, só esses 3 para você. Quem era Davi? Um assassino, estuprador, péssimo pai, mulherengo, que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. Isso me dá uma paz danada. Não foi à toa que meus pais colocaram o nome de Davi, não. Eu estou longe daquele da Bíblia, eu acho. Mas eu estou perto, quero estar perto desse da Bíblia ao mesmo tempo. É assim, é vida na vida. Salvação não muda a vida em volta da gente. Salvação não significa que você não vai ter problema. Pelo contrário, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Porque a salvação muda a gente, nossa postura diante das coisas. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou morrer com essas úlceras, eu vou morrer sozinho, eu vou morrer com essa mulher falando na minha cabeça, essa foi a história de Jó. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. É assim? Segundo lugar, a salvação, queridos, enche a nossa vida da única coisa capaz de transformar nossa vida, voltando a gerar vida. Presta atenção. Ela enche a nossa vida, essa vida aqui, da única coisa que é capaz de mudar essa vida, voltando a gerar vida. É o Espírito Santo. Jesus foi batizado, como todos os outros. Aí, propositalmente, essa genealogia está aqui para mostrar para a gente que isso não tornou ele melhor do que ninguém. E logo na sequência vem o relato da tentação. E olha como é que Jesus vai. Ele sai batizado, ele vai para a vida e vai cheio do Espírito Santo. É interessante essa expressão, cheio do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida, queridos, é o que nos coloca em condição de seguir na caminhada. Em João capítulo 20, de 21 a 23, os discípulos estavam trancados num lugar.
João diz que Jesus se apresenta naquele lugar, estando tudo trancado, ele aparece e ele diz 4 coisas. Ele diz, primeiro, em João 20, de 21 a 23, ele diz, paz seja convosco. Depois ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, ele pega e fala assim, recebei o Espírito Santo. E aí ele completa dizendo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Olha essas 4 coisas que Jesus diz. Primeiro, ele fala de paz. Segundo, ele fala de missão. Terceiro, ele fala de plenitude no Espírito Santo. E no quarto, ele fala o que isso significa de fato na vida. Uma vida de piedade, uma vida de perdão, uma vida de reconciliação. Isso é uma vida transformada. Mas isso só pode acontecer se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Calvino dizia que há um vazio infinito no coração do homem, que somente aquele que é infinito pode preencher. Esse vazio na sua vida, querido, só pode ser preenchido por aquele que é exatamente do tamanho desse vazio. E aí ele começa a gerar vida no meio da vida. Você começa a ter paz no meio da guerra, você começa a entender os propósitos da sua vida, porque você entende que você está aqui em missão. Você começa a perdoar quem você não tinha a mínima condição, a restaurar relacionamentos. Você começa a viver outra vida. Porque a salvação enche a nossa vida do Espírito Santo. Terceiro lugar, a salvação implica em que nos tornamos inimigos do mundo. E isso significa que nós vamos sim enfrentar muitas dificuldades no dia a dia. Um verdadeiro deserto. Porque o texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Depois de estar cheio do Espírito Santo, o primeiro lugar que Jesus vai não é numa igreja, num culto de ação de graças, ele não vai celebrar o Natal, ele vai para o deserto. Isso significa, queridos, que a Bíblia não nos oferece garantias de que essa barganha pode ter dado certo. O reverendo Caio Fábio tem um livro antigo chamado 100 Barganhas com Deus. Ele derruba toda essa história de que tem muita gente prometendo por aí. Vem para cá, vem para cá. Sabe a teologia do Silvio Santos? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí? E aí? Você vai, deixa tudo que você tem, enche de expectativa e sai de lá do mesmo jeito. Porque o Evangelho não fala disso. Agora, é interessante que, é só essa expressão, ele foi guiado, ele não foi guiado para o deserto, para ser exposto, como se Deus nos expusesse à dificuldade. Mas porque deserto na Bíblia, a palavra deserto na Bíblia tem um significado profundo. Todos aqueles que foram forjados por Deus passaram pelo deserto. Todos. Todos, sem exceção. O deserto é o verdadeiro habitat do crente. Se a sua vida, meu irmão, está só um mar de rosas, olha, fique esperto, porque esse não é o seu lugar. Nós somos cheios para transbordar. Nós somos salvos para servir. O maior seja o menor. Isso significa viver em deserto. Note que o texto diz que ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Significa que o Senhor estava com ele. Ele não falou, vai lá. Eu vou junto. Quarto lugar, salvação nos oferece o contato. Quero chamar muita atenção para esse tópico. A salvação nos oferece o contato com a palavra viva de Deus, que nos fortalece nos enfrentamentos ao longo desse deserto da vida. Eu disse que a Bíblia, ela nos dá garantias de que as circunstâncias vão mudar, do mesmo jeito que a Bíblia não nos oferece respostas. Tem muita gente achando que Bíblia é caixinha de promessa.
E a nossa maior crise é que quando o deserto chega, a gente começa a fazer uma perguntinha para Deus. A perguntinha é: por que, Deus? Por quê? Quando, na verdade, a gente não tem resposta para tudo que acontece. A Bíblia não fala assim: venha procurar aqui porque aqui tem resposta. Mas a Bíblia fala uma coisa: tudo tem um propósito. A Bíblia não é um livro de respostas, a Bíblia é um livro de propósitos. Existem coisas na vida que a gente nunca vai ter resposta, mas a gente sempre vai encontrar o propósito daquilo. Porque isso a palavra nos oferece. Isso depende de como nós vamos até a palavra de Deus. Depende do nosso relacionamento com ela. E o texto aqui da tentação deixa muito claro. O diabo chega em Jesus e começa a lançar dúvidas. Fala assim: se és filho de Deus, versículo 3, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu como? Está escrito. E ele cita a palavra. O diabo volta, lança outra tentação. Jesus vira para ele e fala: está escrito. A terceira vez ele vem do mesmo jeito. E Jesus: está escrito. Deus fala com a gente aqui na cabeça e no coração. São os instrumentos que Deus usa para falar com a gente. Mas Deus fala coisas referentes a Ele e referentes a nós, e como essas coisas se cruzam. Se eu não conheço a palavra de Deus, e como a gente ouviu hoje de manhã, a proclamação do Evangelho, eu preciso conhecer o Evangelho. Como é que Deus vai falar comigo? Eu não sei do que Ele está falando. Às vezes nós não estamos ouvindo a voz do Senhor no deserto porque nós não conhecemos quem é o Senhor, e Ele se revela na palavra. E a salvação é o que faz com que a palavra seja descortinada para nós. A gente olha e fala: meu Deus, a palavra de Deus está falando isso, a sua palavra é tremenda. A gente tem um Salmo 119 que é mais texto da Bíblia falando o tempo todo sobre o lugar da palavra. São vários capítulos, cada um representando, a gente viu essa exposição há pouco tempo também, uma letra do alfabeto hebraico, para dizer da plenitude da palavra de Deus. Salvação nos coloca em contato com essa palavra. Nós precisamos da palavra. Precisamos ler a palavra, ouvir a palavra. A salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quinto e último lugar. A salvação promove uma maturidade espiritual que nos torna aptos para seguir em frente na caminhada. Jesus sai do deserto, versículos 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para Galiléia, e a sua fama correu toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aqui é importante entender que a palavra poder diz assim: então Jesus no poder do Espírito Santo. A palavra poder, ela tem muitos significados no texto bíblico, mas aqui, neste contexto, a palavra não se apresenta como um adjetivo, mas como um verbo. Agora, olhe para o texto olhando poder como um verbo. A gente vai entender que não é poder para, mas é para poder. A salvação nos torna aptos. O Espírito Santo, ele não é aquele botãozinho do controle do videogame que você segura apertado para encher a casinha do poder, você solta e aquele homem faz... Ou um baita de um container que é cheio de recursos e mercado. Não é esse poder, quero poder. Tem tanta gente falando poder do Espírito Santo, eu quero poder. Agora começa a falar isso, eu quero poder como um verbo. Eu quero poder fazer isso. Eu quero poder de Deus para poder ir lá pregar na Síria. Pode? Você pode. Eu quero poder de Deus. Quando a gente entende que esse poder é um verbo, a gente começa a entender por que Jesus falou assim: coisas muito maiores do que eu fiz, vocês vão fazer.
não é no sentido de que nós nos tornamos mais poderosos que Jesus, mas ele em 3 anos fez tanta coisa. Imagina a gente numa vida inteira. 3 anos de ministério, relatados na Bíblia. Ele está falando do alcance. Se Jesus limitou o seu ministério na Palestina, agora ele fala assim: ide pelo mundo pregar o Evangelho. A extensão é muito maior, porque nele nós podemos. Nele nós podemos. Quero terminar dizendo para você que os ritos, eles são importantes. Nós vamos participar daqui a alguns minutos, ou pouquíssimos minutos, da Santa Ceia, um ritual importante na vida da igreja. Mas eles não são causa, queridos, eles são consequência. Eles são consequência de uma vida vivida com Deus, andando no Espírito, na companhia constante e permanente do Espírito, produzindo fruto do Espírito, exercendo os dons do Espírito, no serviço do reino de Deus pelo Espírito. Não é você estar no hall de membros que atesta que você é membro do corpo de Cristo. Não é o batismo que atesta, ou a Santa Ceia que atesta em si. O que atesta que você é salvo por Jesus é a presença plena e constante do Espírito Santo na sua vida. Que não muda a realidade, terminando e recapitulando, que não muda a realidade em volta de você, mas muda você diante das realidades que te cercam. Que gera vida eterna em você, de modo que, ainda que a morte interrompa a sua história aqui, queridos, você viverá eternamente na presença dele. Uma vida abundante, plena, onde não haverá mais pranto, nem lágrima, nem dor. É isso. Que faz da gente inimigo de Deus, inimigo do mundo, mas amigo de Deus. Que nos alimenta com a palavra viva de Deus, que nos fortalece para os enfrentamentos ao longo do deserto da vida. E que faz com que aquilo que antes nos derrubava, agora nos traz crescimento, maturidade, que nos estimula a seguir em frente, ainda que tudo em volta de nós pareça contrário. Foi assim a vida de Jesus. Ele teve muito mais lutas do que conquistas do nosso ponto de vista, mas ele conquistou aquilo para o qual nós somos conquistados, pelo poder do Espírito Santo. É o dia a dia da nossa vida. Não é ausência de luta, mas é a presença constante do Senhor do nosso lado. Que Deus nos abençoe e que sejamos alimentados com essa verdade espiritual que nos une. Eu quero convidar os oficiais para tomarem assento, para tomarem a frente, e a gente vai prosseguir com a Santa Ceia do Senhor. Convidamos a igreja a colocar-se em pé nesse instante para orarmos, agradecendo a Deus a disposição de nos acolher ao redor da sua mesa. Essa mesa é do Senhor. E são convidados a participar dela todos os que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador e têm dado testemunho público desta fé. Não é a mesa da igreja presbiteriana. Aqueles que nos visitam e assim professam a Cristo como seu único e suficiente Salvador são convidados desde já a participar dela. Senhor, nós agradecemos a Ti o pão que aponta para o corpo de Cristo, o cálice que anuncia a nova aliança, mas acima de tudo, a experiência da salvação que o Senhor nos promove. Conforme ouvimos, ela muda, ela transforma, ela nos habilita, ela nos coloca na senda dos propósitos do Senhor. Que cada um de nós, ao participar desta mesa, possamos crescer nas coisas do Senhor, alimentados e nutridos pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua palavra. E irmanados, ó Deus, no amor de Cristo, oramos agora nas palavras que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. O Senhor Jesus disse: isto é meu corpo, partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim.
meus delitos expirou Jesus, a vida e luz. Do meu pecado me livrou na ensanguentada cruz. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Jamais terei tão fraca voz que trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande salvação, e quando lá no céu chegar, louvá-lo em melhor. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O Senhor Jesus entregou a sua vida, derramou o sangue na cruz do Calvário. E desta forma tão difícil, Ele fez a paz entre nós e o nosso Deus. Nós fomos perdoados pelo seu sacrifício. O sacrifício de Cristo nos dá a paz com Deus e a amizade que havia sido quebrada. E assim também nós podemos ter paz e amizade com o nosso próximo, pois pelo perdão de Deus é que nós vivemos, pelo perdão uns aos outros é que nós confirmamos o amor de Deus. Tomai dele todos, fazei isto em memória de mim.
Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. A Jesus, eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se entregou. Amor precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar.
Vamos orar juntos agradecendo ao Senhor por esse momento, queridos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, obrigado pela comunhão que tomamos agora, porque esse ritual nos mostra que o Senhor continua presente constantemente na nossa vida. O Senhor não nos abandona um só minuto, ainda que sejam aqueles mais terríveis. Tu sempre estás conosco. Tu estás aqui, presente nesta mesa. É, na verdade, a sua presença que dá sentido para esse ritual. Pai, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias na nossa mesa, mas especialmente te damos graças por esse alimento que o Senhor nos traz à alma nesta noite. Muito obrigado, Pai. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique de pé no seu lugar. Quero lembrar, você vai falar sobre... Se você puder... Então, desculpe. Tem mais um recado, reverendo. Você pode sentar novamente para ouvir o recado. Não, pode ficar em pé mesmo. O pastor vai dar. Levanta, senta. É só lembrar os irmãos que nós vamos iniciar de pronto a Assembleia da Igreja. Todos os membros da igreja, por favor, permaneçam, procurem vir para frente. Os visitantes, sintam-se à vontade já para ir lanchar lá no pavilhão Reverendo Oswaldo, que está um lanche muito gostoso. Reverendo Davi vai impetrar lá dentro. Estenda suas mãos, vamos receber. Que a graça maravilhosa de Jesus, essa graça que muda totalmente a nossa vida, o amor infinito de Deus, o Pai, que amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus por nós, e as consolações, a presença santa, viva do Deus, Espírito Santo, repouse sobre vós permaneça para sempre, até o dia em que todos estivermos frente a frente com Ele. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós recomendamos aos irmãos que já podem ir para o lanche, os visitantes que saiam por esta porta, porque está mais fácil por causa da chuva. Podem assentar. Meus irmãos, quem ainda não pegou os cartõezinhos de doação de presente para as nossas crianças do lar da creche, pode pegar aqui rapidinho nas